mudou de novo. O STF alterou novamente o seu entendimento sobre quem tem legitimidade para executar as decisões dos tribunais de contas que imponham obrigações pecuniárias. Vamos lá, pessoal, tratar desse tema que vai estar na sua prova sem dúvida nenhuma. Vai cair aí nas próximas provas e cair muito, vai despencar nas próximas provas. Vamos lá e vamos entender este caso e saber como que isso vai ser cobrado. Quem tem essa legitimidade para executar as decisões dos tribunais de contas? Primeiro, a gente precisa lembrar, artigo 71, parágrafo 3º da Constituição Federal, que as decisões dos tribunais de contas que resulte em imputação de débito ou multa têm eficácia de título executivo. É um título executivo extrajudicial. Isso é, não precisa de uma ação de conhecimento. O Tribunal de Contas condenou, impôs ali o débito ou a multa, vai caber ali a execução direta. Agora, quem executa isso? Quem tem a legitimidade para executar essa decisão aqui? Aqui que está o grande problema, a grande discussão. Primeiro, se entendeu que o Ministério Público junto aos tribunais de contas não tem ali legitimidade para executar as decisões dos tribunais de contas. Ele é um órgão interno. A sua função está restrita ao controle externo, mas a sua atuação é restrita ao âmbito interno dos tribunais de contas. É claro que ele pode atuar de forma externa para defesa de suas prerrogativas institucionais. Só fora isso, ele atua internamente na fiscalização, realizando o controle externo ali em auxílio nas atribuições dos tribunais de contas. Ele não tem uma relação, ele não é, propriamente dito, Ministério Público no sentido da Constituição Federal. Ele tem uma atuação muito diferente. Então ele não tem essa competência, essa legitimidade para executar as multas e os débitos reconhecidos pelo Tribunal de Contas. Quem então vai executar esses débitos? A gente precisa definir o seguinte. Primeiro, identificar o débito, determinar qual foi o ente que sofreu o prejuízo financeiro. Aí, a partir disso, fica um pouco mais simples da gente definir. Se foi a União, quem tem legitimidade para executar essa decisão do Tribunal de Contas da União vai ser a própria União, os advogados públicos da União, a AGU, em geral a AGU ali que faz essa execução, beleza? Aqui não tem discussão. Se for ressarcimento do dano, se for multa, não interessa, é a União. Se o dano foi sofrido, foi causado ao Estado federado, ao Estado, a algum Estado ou ao Distrito Federal, também não tem discussão. Se for ressarcimento ao erário ou se for multa, é o próprio Estado que vai executar. Por quê? Porque essa decisão ela vai ser proferida pelo Tribunal de Contas estadual. Então a multa foi reconhecida pelo Tribunal de Contas estadual. Aqui não tem discussão, é o Estado que vai executar. E o ressarcimento do dano é tranquilo, é o Estado também, porque foi ele que sofreu o prejuízo, né? Terceiro, vai definir quem é o titular do crédito com base nos critérios anteriores, é o que a gente já falou, tá? Só que aí vem um grande detalhe. Se no segundo ponto aqui, que a gente analisa se é um ressarcimento ou multa. Ou no primeiro ponto, se a gente analisa que quem sofreu o prejuízo financeiro foi o município ou quem praticou o ato ilícito foi um agente público municipal na esfera ali do município, aí a coisa vai mudar de figura, aí a gente vai ter um problema. Então, quanto à União, quanto aos estados, não tem problema. É a própria União ou é o próprio estado que executa, seja ressarcimento ao erário, seja multa, não interessa. Se for município, aí a gente tem que ir para o segundo ponto aqui, que é verificar a natureza da obrigação, se é ressarcimento ou se é multa. Vamos lá, então é o município. Se é ressarcimento, aí é fácil. É o próprio município que tem a legitimidade para executar ali aquela condenação ao ressarcimento do dano. Por quê? Porque foi ele que sofreu o prejuízo. Se ele sofreu o prejuízo, é ele quem tem que receber ali a compensação, a indenização por aquele prejuízo. Simples. É o princípio do ressarcimento integral do dano. Acabou, aqui não tem discussão. Agora, se for multa, aí já começa a ficar diferente a figura. Aí a gente vai ter que ir para os próximos pontos, né? Definir quem é o titular do crédito, com base nos critérios anteriores, aí a gente já falou. For ressarcimento, o titular é quem sofreu o dano. Pronto. Se for multa, aí vai ser um problema da gente definir. Se for multa aplicada aos municípios, né? Aplicada em virtude de dano causado ao município.
né? Aí a gente vai ter que definir quem é o legitimado com base na natureza dessa multa aplicada. Isso vai ficar claro logo adiante. Eu sei que agora tá confuso, mas vai ficar claro logo adiante. Eu tenho que fazer toda essa explicação para depois, no final, deixar isso muito bem definido. Então, olha só. Dano ao Estado, simples. É o Estado que vai executar ali tanto o ressarcimento do dano quanto a multa. Dano ao município, o município que vai executar o ressarcimento do dano por seus representantes judiciais ali, com a sua procuradoria, etc. Né? E aí, pessoal, vejam bem, o problema tá na multa. Por quê? Vamos aqui. Quem é que aplica a multa? Em geral, o Tribunal de Contas do Estado. Aplica a multa ao município. É o Tribunal de Contas do Estado. Tribunal de Contas Estadual. Porque os municípios não têm tribunais de contas próprios, a não ser o município de São Paulo e do Rio de Janeiro, que já tinham tribunais de contas municipais antes da Constituição de 88. A partir da Constituição de 88 não pode mais criar tribunais de contas municipais. O município não pode criar tribunal de contas. O Tribunal de Contas Estadual é que pode criar um órgão auxiliador que se chama Tribunal de Contas do município, que vai atuar naquele município auxiliando ali na fiscalização, mas ele faz parte do Tribunal de Contas Estadual e não é um órgão do município. Então, são os tribunais de contas dos estados que aplicam as multas aos agentes públicos municipais por danos causados aos municípios. E com isso, vinha tendo muita discussão se era o estado que executava essa multa ou se era o município que executava essa multa. Quem é o titular do valor referente a essa multa? Bom, o STF vinha entendendo que o titular era o próprio município. Era o próprio município porque essa multa vinha de uma irregularidade causada por um agente público municipal em face do próprio município. Mas agora ele fez uma distinção relativamente à natureza dessa multa. Então presta bem atenção, depende do tipo de multa, da natureza jurídica da multa. Se for uma multa proporcional ao dano causado ao erário, se for uma multa decorrente do dano causado ao erário e proporcional ao dano causado ao erário, aí é o município que sofreu o dano quem vai executar a multa. Então, por exemplo, prefeito Joãozinho foi lá e causou um dano de 500 mil reais ao patrimônio público do município. O Tribunal de Contas foi lá e condenou ele a ressarcir o dano em 500 mil reais, ressarcir integralmente o dano ao município, e aplicou a ele uma multa de 10% sobre o dano que ele causou ao município. Uma multa de 10%, de 50 mil reais. Então, o município que vai executar o ressarcimento do dano e é o próprio município também que vai executar a multa. Tem legitimidade para executar a multa. Agora, se for uma multa simples, decorrente de simples irregularidades, de descumprimentos de obrigações do prefeito frente ao Tribunal de Contas, deixou de apresentar um documento, por exemplo, imprescindível para a realização da fiscalização do Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas aplica essa multa simples a este prefeito, quem vai ter legitimidade para executar a multa é o Estado, muito embora o ato ilícito tenha sido praticado por um prefeito, né, ou por um agente público municipal em face do município. Então é o Estado no qual está inserido o Tribunal de Contas que vai executar essa multa. Veja, então olha só, execução das condenações dos tribunais de contas estaduais em situações envolvendo municípios. Multa simples por descumprimento de obrigações é o Estado quem executa. Multa decorrente de prejuízo ao erário é o município quem executa. E ressarcimento ao erário é o município. Então isso já caiu em prova, vai continuar caindo em prova. Como é que caiu? Bom, Joãozinho, do município X, foi lá e foi condenado a ressarcir ao erário. Ou melhor dizendo, foi condenado a ressarcir ao erário e a multa, em virtude do dano causado ao erário, que é proporcional ao dano que ele causou ao erário. 10% do dano que ele causou ao erário. Quem executa esse ressarcimento ao erário e essa multa? É o município. Alfredo foi condenado por multa simples em virtude de não ter apresentado documentos imprescindíveis para a realização do controle externo por parte do Tribunal de Contas Estadual. Alfredo, prefeito do município Y, condenado por multa simples. Quem é que executa essa multa? É o Estado. E Maria, prefeita do município Z, condenada ali por uma multa em virtude de um dano que ela causou ao erário. Quem é que vai executar? É o município Z. Perfeito? Então tem que fazer essa distinção, tá? Tem que fazer essa distinção em relação à natureza da multa quando se tratar de condenação de tribunais de contas em face de agentes públicos municipais por danos causados aos municípios. É assim que vai cair na sua prova. E
vocês precisam saber, beleza? Pessoal, não deixem de se inscrever aqui no canal e de se inscrever principalmente lá no nosso evento do dia 28, tá? 28/10 às 19 horas, nós teremos a nossa Black Friday jurídica do Estratégia, a maior Black Friday jurídica de todo o país, tá? Muitos descontos, muitos bônus, uma grande oportunidade e muitas novidades para vocês serem aprovados aí no concurso público dos sonhos de vocês. Show de bola? Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos, espero vocês lá no dia 28/10 às 19 horas. Clica no link que tá na descrição aqui e se inscreve para não perder o evento.